simplesmente solicitaram que ele trouxesse uma comunicação espontânea. Então aqui nesse nosso boletim é mais um caso. Aqui o espírito pode, eventualmente, pela comunicação, começar a falar de um assunto qualquer, ou os membros da sociedade solicitavam que o espírito falasse sobre um assunto qualquer. Então foi feita a leitura então sobre miséria humana. Aqui o nosso boletim, só para lembrar, do dia 25 de maio de 1860. A leitura de uma série de comunicações deveras notáveis, recebidas em sessões particulares, por diversos membros da família russa W. Então aqui a família toda trabalhando com a mediunidade, e aí então várias comunicações chegando através deles, né? Então dá para imaginar como que é o dia a dia dessa família, como é uma mesa de jantar, por exemplo, uma reunião que eles fazem de mediunidade, em que vários membros trazem comunicações. Quarto, leitura da evocação feita em sessão particular da senhora Duré, falecida em Seft, Argélia, a 1º de maio, encerra importantes apreciações sobre os médiuns. Estudos. A evocação da senhora Duré, série de suas comunicações. Então depois aqui Kardec vai publicar na Revista Espírita. Segundo, evocação de Charles de Sanger, débil mental de 13 anos. Faz curiosas revelações sobre o estado desse espírito antes e durante a sua encarnação. Será publicado então aqui também na edição do mês de junho. Então lembrando que essa comunicação ela fala exatamente, primeiro, sobre dois pontos importantes, né? Dois pontos importantes. Primeiro, só um instantinho, pessoal, por favor, rapidinho. Então, dois pontos importantes que valem nossas considerações, que valem as considerações. Primeiro, a evocação de pessoas vivas. Então, não é a primeira vez que Kardec trabalha com esse recurso. E segundo, trabalhando com pessoas que trazem restrições intelectuais. Como a gente já conversou com vocês, algumas experiências têm sido feitas recentemente, fazendo evocação de pacientes que se encontram restritos, né, em casas de atendimento a pessoas com deficiências intelectuais, com limitações intelectuais, e aí então conhecendo um pouco mais sobre o universo desses espíritos. E aqui Kardec, então, através da evocação, conseguiu conversar com o espírito falando sobre suas percepções nesse estado limitado, né, no seu corpo físico, lembrando que a deficiência ela é anatômica, ela é orgânica, ela não é espiritual. Então o espírito, nessa condição de liberto da matéria, ele então fala sobre a experiência que ele viveu. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre esse caso, lá na Revista Espírita do mês de junho, a evocação de um idiota, que é chamado o texto, né? Lembrando que duas expressões bastante utilizadas naquela época, tanto a idiotia como o cretinismo, eram diagnósticos médicos. Então, quando se falava que uma pessoa era idiota, por exemplo, ele tinha o mesmo tom de você dizer que uma pessoa era diabética. Então ele não tinha o tom pejorativo que nós temos hoje, de um xingamento, de uma agressão verbal. Então, tanto o cretinismo, que hoje você fala, uma pessoa que é cretina, na verdade é uma agressão que nós fazemos hoje. Naquela época, o cretino era um paciente com limitação intelectual. Então, essas duas expressões bastante comuns naquela época. Então, a evocação de um idiota é exatamente aqui o título desse artigo que fala, né, que traz para nós essa entrevista com esse espírito. Terceiro e último, estudo sobre o Sr. V, oficial da Marinha, vivo, que conservou a lembrança precisa de sua existência e morte na época de São Bartolomeu. Aqui nós já falamos sobre isso também, desse caso desse oficial da Marinha, que lembrava de ter desencarnado durante aquelas convulsões que aconteceram na noite de São Bartolomeu. E isso veio de uma forma espontânea, porque ele não era espírita, ele não tinha nenhum conhecimento a respeito de reencarnação, e ainda assim essas lembranças se apresentaram vivas na sua memória, e aí ele procurou, através das pesquisas, compreender exatamente do porquê e o que significava tudo aquilo. E aí então Kardec fez aqui um estudo na sociedade e depois publicou nas edições seguintes. Então esse daqui é o último boletim do mês de maio de 1825, lembrando que nós começamos lá no mês de julho de 1859, já estamos aqui quase um ano depois
do desenvolvimento das atividades da sociedade. Então amanhã a gente já vai entrar no mês de junho para conhecer um pouquinho mais, já lembrando também que Kardec tinha mudado de residência, também havia já mudado a sede da própria sociedade, porque ela aumentou, né, a quantidade de membros, e havia necessidade então de um ambiente mais favorável para o desenvolvimento daquelas atividades. Então esse foi o nosso boletim. Agora a gente vai aqui para o nosso estudo de hoje, no livro Depois da Morte. Nós estamos no texto número 46, só pegar aqui rapidamente, está aqui o texto número 46, chamado então O Egoísmo. Lembrando principalmente aqui que no anterior, no texto anterior, de número 45, nós estudamos sobre o orgulho, a riqueza e a pobreza, né? Falamos sobre as várias dificuldades que o orgulho acaba impondo na nossa vida, e também o efeito do orgulho diante da riqueza e do orgulho diante da pobreza, assim como também trouxemos a ideia da própria humildade dentro das duas condições. Agora, saindo do orgulho, a gente vai então para falar do egoísmo. Então vamos lá. Aqui, pronto. O egoísmo. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma, é o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Por isso, a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser a de combatê-lo. Então, mais uma vez, como a gente sempre fala, é importante a gente reforçar isso, compreendendo que todos nós, como espíritos imortais que somos, passando por esse longo processo evolutivo, nós tivemos no início da nossa jornada terrena esses sentimentos ou esses valores presentes de uma forma muito intensa por uma questão de necessidade. Então, quando a gente fala sobre egoísmo, sobre orgulho, sobre caridade, sobre fraternidade, nós temos aqui hoje interpretados como sentimentos que são opostos, sentimentos que se contrapõem, porque um visa o individualismo, né, uns visam o individualismo e os demais visam o universalismo. Então é uma tendência natural nós sairmos do individualismo e avançarmos em direção a esse universalismo, né, a essa fraternidade. Só que no início dessa jornada que nós comentamos, nós somos dotados desses sentimentos por uma questão de sobrevivência. O instinto de sobrevivência de que todos nós somos dotados se fazia mais presente no início da nossa fase primitiva de desenvolvimento, e, portanto, o egoísmo não era simplesmente um sentimento ou um valor que contrariava o desenvolvimento de uma sociedade, era uma questão de necessidade. O impulso egoísta fazia com que nós protegêssemos aquilo que nos pertencia, que nós nos valorizássemos perante os outros, porque do contrário nós simplesmente pereceríamos devido à agressividade que havia naquela época e naquele ambiente que nós vivíamos, a hostilidade que havia naquela época. Só que, como todo processo evolutivo, é natural que nós saíssemos dessa fase individualista e fôssemos transformando, ou melhor, cultivando novos valores que fossem substituindo esses valores mais primitivos, para alcançar exatamente esse pensamento mais universal, esse pensamento mais fraterno, esse pensamento mais amplo a respeito da vida e da existência do indivíduo dentro de uma coletividade. Então, é aquela fase de transição. Então nós podemos imaginar assim que se nós pudéssemos imaginar o nosso processo evolutivo através de um gráfico e pegássemos cores, por exemplo, imaginemos que a cor mais escura, a cor mais preta, seria isso preto-branco por uma questão de didática apenas, nada contra o preto, nada contra um, nada contra outro. Então, quando nós falamos sobre aquele início, nós podemos imaginar que aquele gráfico se encontra completamente preto. É a fase mais primitiva da nossa evolução. Enquanto que aquela parte mais branca seria exatamente o grau de pureza que todos nós alcançaremos. Então, quando nós começamos a sair daquela fase mais escura para aquela fase mais clara, mais branca, mais alva, nós vamos passando naturalmente por todas as tonalidades de cinza,
para aquelas infinitas tonalidades de cinza, saindo do mais escuro para o mais claro. Então, nós estamos numa fase hoje, ainda aquele cinza bastante escuro, podemos dizer assim que aquele cinza bem grafite ainda, porque dá a impressão de que nós estamos já melhorando muito, né? Só que, na verdade, vivendo no mundo de provas e expiações como nós estamos, certamente nós não conseguimos ainda desenvolver esses valores mais nobres de um modo muito mais intenso, mais expressivo. Então, nós estamos nessa fase de transição. Então, esse egoísmo, esse sentimento primitivo, que no início era presente de uma forma muito intensa, ele começa a ceder lugar exatamente à fraternidade, a esse sentimento coletivo, só que ainda com muita restrição. Porque hoje nós conseguimos nos sensibilizar com a dor das pessoas, nós conseguimos nos sensibilizar com as necessidades de outras pessoas, começamos a perceber que a nossa vida se torna muito mais produtiva se compartilharmos os nossos conhecimentos, ou seja, doando e recebendo aquilo que nós temos de potencial, aquilo que nós temos de recurso, só que ainda assim nós temos aquela necessidade de acumular os recursos conosco, ou de ocupar uma determinada posição, exatamente pela dificuldade que o próprio mundo de provas e expiações oferece. Se nós temos hoje, por exemplo, uma vida que exige de nós um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil para conquistarmos os recursos para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da nossa família, é natural que nós queiramos acumulá-lo. Porque nós temos inseguranças, quer dizer, hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Então esse pensamento que nós temos da incerteza que o futuro material pode nos oferecer, faz com que nós sejamos previdentes. Essa previdência significa, é mais fácil eu guardar, acumular, armazenar aquilo que vai me garantir uma tranquilidade, do que eu ficar oferecendo para todo mundo e depois eu ficar sem nada no futuro. Porque é uma própria característica do mundo hoje. Nós estamos avançando agora numa fase em que o mundo começa a se tornar um mundo de prova, um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração começa então a entrar num outro tom de cinza dentro daquele gráfico que nós trouxemos. Já é um tom um pouco mais claro. Só que naturalmente o tempo que nós vamos passar vivendo nesse mundo de regeneração também é um tempo muito expressivo. Não pensemos que se nós marcássemos uma data X, e a partir daquele dia todos nós nos tornaríamos espíritos regenerados, ou seja, todas as nossas imperfeições seriam sublimadas, todas as nossas virtudes seriam afloradas, o mundo deixaria de ter problemas. Então a coisa não funciona assim. Essa transição, Kardec gosta muito de falar, dar esse exemplo de transformação, falando do dia para a noite. O dia para a noite não se apaga simplesmente mexendo no interruptor. Na verdade, o dia para a noite começa o dia escurecendo e nós começamos a observar todas as características até o final do pôr do sol, quando então começam a surgir as estrelas de um modo muito mais intenso e o céu fica todo escuro. Então essa fase de transição é a mesma coisa que nós usamos nesse exemplo do cinza. Aquele preto é a nossa fase mais primitiva e o branco é a nossa fase mais evoluída. É a fase da pureza relativa que o espírito pode alcançar. Tá? Então um abraço para o seu amigo então, Sandra. E um beijo para você. Então, nesse caso, nós temos, nessa fase, temos que fazer, na verdade, uma reflexão muito pessoal. Né? Então, joia. Então, é uma fase muito pessoal, uma condição muito pessoal de fazermos uma reflexão interior para tentarmos nos localizar nesse gráfico de evolução. Então, se nós pegamos, eu vou pegar como referência, por exemplo, um espírito do quilate de Dr. Bezerra de Menezes. Ele é um espírito que se encontra com muita clareza, embora não seja um espírito puro, ele vive aquele cinza bem clarinho. Então, comparado com ele, onde eu me encontro? Ao mesmo tempo, eu posso imaginar aquele assassino, aquele traficante, aquele corrupto, que se encontra ainda numa fase muito escura, então eu já me encontro numa fase um pouco mais clara. Então, fazendo essas comparações, a gente pode até tentar se localizar, mas na verdade é importante que nós façamos aquela reflexão íntima, como foi o caso, por exemplo, orientado por Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala, põe a cabeça no travesseiro todos os dias e faça uma revista do seu dia para saber o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você fez de certo, o que você fez de errado. E aí então a gente vai, através dessa autofiscalização, modificando esse processo. E aí, nesse caso, o egoísmo, por exemplo, que é algo muito natural para todos nós, e isso se expressa em situações das mais simples, das mais cotidianas,
Dizer, por exemplo, que eu quero que uma coisa seja feita do meu jeito, simplesmente porque eu acho que para mim fica melhor, isso já é uma demonstração de egoísmo. Se eu estou sentado em frente a uma televisão e começo a discutir com as pessoas qual programa que eu quero assistir, isso é uma demonstração de egoísmo. No trânsito, quando eu aperto a buzina vendo alguém passando e eu tenho pressa e aquela pessoa está me incomodando, isso é uma demonstração de egoísmo. Conversando com outras pessoas e aquela pessoa não me satisfaz do jeito que eu quero, também é uma situação de egoísmo. Então, na verdade, nós percebemos que essa conduta ela é muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro de casa, no nosso ambiente profissional, social, em todos os lugares, até no centro espírita. Algumas vezes eu quero sentar num determinado local, no auditório, para assistir uma palestra e já tem alguém sentada. Aí eu dou aquela bufada dizendo, poxa vida, por que aquela pessoa ocupou o meu lugar? Isso já é uma demonstração de egoísmo dentro do ambiente onde não deveria haver egoísmo. Então a gente vê que nós estamos tão acostumados a viver com isso. Sim, impaciência sim, porque a paciência é uma virtude. A impaciência, na verdade, ela se caracteriza como uma falta de tolerância. E a falta de tolerância significa que eu prefiro que as coisas sejam do meu jeito na hora certa. Claro que quando nós falamos em pressa, nós temos pressa para resolver alguma coisa de acordo com a urgência. Mas a impaciência, sendo o contrário da paciência, que é uma das grandes virtudes, caracteriza algo presente no egoísmo. Aliás, o egoísmo e o orgulho são as duas grandes imperfeições do nosso caráter. Todas as demais imperfeições são derivadas dessas. Então eu falo intolerância, egoísmo, porque eu só tolero aquilo que me interessa. Impaciência é egoísmo, porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero. O que mais? A falta de indulgência significa que eu não aceito as pessoas errarem porque eu acho que as coisas têm que ser certas. O preconceito, eu acho que o mundo deve ser do jeito que eu quero, então eu não aceito aqueles que são diferentes. Então a gente vê que tudo, na verdade, gira em torno do orgulho e do egoísmo. O que vai diferenciar vai ser exatamente a forma como ele se manifesta e a sua intensidade. Então todos nós somos egoístas. Não adianta a gente imaginar que isso seria diferente. Mas a gente lembra sempre que o egoísmo ele é a intensificação do próprio ego. Então o ego significa, o meu ego está dizendo, você é o cara, você é importante, você é especial, você é isso, você é aquilo. Quando isso se torna, o ego na verdade é a nossa personalidade, mas quando ele começa então a exacerbar essas suas necessidades, esses seus interesses, isso acaba se tornando patológico. Acaba se caracterizando como um desequilíbrio dos nossos valores, um desequilíbrio moral. E aí então o egoísmo começa a se manifestar. Então, como nós vimos, tanto o orgulho como o egoísmo são dois elementos importantes que formam o nosso caráter. Só que cada um deles teve o seu momento e a sua utilidade. A partir de agora, quando nós começamos já a alcançar esse estágio evolutivo, nós devemos intensificar o trabalho de sublimação. Sublimação significa nós apagarmos isso da nossa personalidade. Lembrando sempre que quando nós falamos, por exemplo, um espírito, esse apagar, que eu quero dizer para vocês, é no sentido de ter um controle absoluto. Porque, na verdade, como isso faz parte da nossa personalidade, quando nós encontramos os espíritos puros, nós não falamos simplesmente que o egoísmo desapareceu. Nós podemos dizer que o ego foi absolutamente controlado. Porque nós não podemos tirar aquilo que foi colocado na nossa formação como atributos divinos. Esse instinto foi um atributo divino. Os animais se movem movidos por um atributo divino, que é exatamente o instinto de sobrevivência e esses valores que caracterizam também esse mesmo instinto primitivo. Então hoje nós estamos avançando e, consequentemente, conforme o tempo vai passando e conforme o trabalho moral que nós vamos realizando se torna mais efetivo, esse egoísmo vai se tornando cada vez mais controlado e ao mesmo tempo que aquele sentimento de fraternidade também vai se desenvolvendo com maior intensidade. E aí isso muda as nossas características, a nossa forma de viver. Vamos lá então. Olha só o que Leon Denis coloca para nós. Leon Denis coloca: o egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal, como vestígio do estado de inferioridade pelo qual todos já passamos. Mas antes de tudo, o homem é um ser social. Está destinado a viver com os seus semelhantes.
nada pode fazer sem o concurso deles. Abandonado a si mesmo, ficaria impotente para satisfazer as suas necessidades, para desenvolver as suas qualidades. Então aqui Leon Denis já coloca para nós a importância de valorizarmos exatamente isso, porque nós percebemos que existem alguns animais no reino animal que dependem da convivência com outros seres. Basta ver, por exemplo, que todos aqueles que são gerados por um outro ser, no caso, por exemplo, nós que já estamos na condição de mamíferos, já mais evoluídos, nós dependemos, no momento em que nós nascemos, da proteção, do cuidado, da alimentação. Isso já mostra que nós não somos autossuficientes. Nós temos essa dependência. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos então desenvolvendo cada vez mais esse nosso sentimento de sermos seres gregários. Gregários é aqueles que vivem agregados, aqueles que vivem juntos se desenvolvendo. Sempre, né, Mazé? Não teve equilíbrio, a gente sofre, não há dúvida nenhuma. O Fernando colocou, né, eu já acho que uma das chagas da humanidade é a humildade, e abrange muita coisa, né? Eu vejo isso no serviço, as pessoas fazem uma coisa e já saem dizendo que fui eu quem fiz e comecei aquilo e deu certo. Na verdade, isso não é humildade, né, o Fernando? Isso aí é um ato de orgulho. A humildade ela é verdadeira, né? A gente não pode confundir aquilo que é sincero com aquilo que é mascarado. Então, na verdade, existe aquilo que a gente chama de falsa humildade, mas é muito mais fácil a gente falar sobre o orgulho, porque é orgulhoso que conta aquilo que fez. O humilde é aquele que trabalha em benefício de todos, e se por acaso vier um elogio como resultado do trabalho, isso veio da parte daqueles que acharam importante reconhecer o resultado. Agora, quando ele faz alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, esperando que alguém reconheça aquilo que a gente faz, aí sem dúvida nenhuma isso é orgulho. Então não vejamos a humildade, né, no seu sentido mais puro, mais verdadeiro, como sendo uma chaga, mas é o orgulho, que é exatamente o oposto disso, e é o orgulho que pode ser descrito da forma como você colocou agora. A humildade é exatamente aquilo, é a pessoa se doar em benefício de todos, de um modo anônimo, de um modo silencioso, para promover o bem coletivo. Isso é humildade. Se você não viu isso no seu trabalho, significa que não há humildade. E continua. Isso também é um sentimento bastante difícil de se praticar no nosso mundo de hoje, porque dada a nossa limitação, dada a nossa inferioridade moral, ou as restrições morais que nós ainda temos, nós praticamos a humildade, mas ainda de um modo muito me fugiu a palavra agora, de um modo muito tímido. Então nós fazemos a humildade, gostamos de fazer aquilo. Então todos os sentimentos que nós temos, como eu falei para vocês, desde os mais negativos até os mais positivos, nós praticamos todos. Só que esses mais inferiores, são aqueles que se manifestam com maior intensidade. Já aqueles que são os mais puros, os mais elevados, eles também são praticados. Nós também temos humildade, nós também temos fraternidade, nós também temos a caridade. Nós praticamos todos eles. A diferença é que ainda vem de uma forma muito, muito tímida, muito limitada, exatamente pela intensidade dos impulsos inferiores que nós ainda temos. Mas, como eu falei para vocês, todos nós estamos evoluindo, estamos ascendendo nessa escala de evolução. Então aquela cor mais escura que ainda existe em nós, ela vai sendo trocada. Tem até uma passagem no livro Jesus no Lar, que fala exatamente sobre um tacho de água suja. Então o tacho de água suja representa exatamente ainda os nossos valores. Mas conforme águas limpas vão sendo misturadas, aquela água suja vai caindo para fora desse pote e vai sendo substituída por essa pureza, até que chega um momento em que a água está completamente trocada. Então essa água que vai se transformando, na verdade, são todos os valores, todos os exemplos, todos os trabalhos que nós vamos realizando. Então, conforme nós vamos praticando as melhores virtudes, essa pureza vai começando a se fazer mais presente. E aí então ela começa a combater aquelas imperfeições ainda, aqueles valores mais primitivos. E continua. Depois de Deus, é a sociedade que lhe deve todos os benefícios da existência, todos os proventos da civilização. De tudo aproveita,
mas precisamente esse gozo, essa participação nos frutos da obra comum, lhe impõe também o dever de cooperar nela. Estreita solidariedade liga-o a esta sociedade como parte integrante e mutante. Permanecer inativo, improdutivo, inútil, quando todos trabalham, seria ultraje à lei moral e quase um roubo. Seria o mesmo que lucrar com o trabalho alheio e recusar restituir um empréstimo que se tomou. Aqui ele fala de uma forma bastante clara sobre a importância da nossa participação na sociedade. E nós estamos vivendo uma época, aqui no Brasil, época de eleições principalmente, né, em que nós temos ali muitos debates ideológicos, tendências, interesses que são mobilizados, interesses nobres, interesses egoístas, né, tudo isso misturado num momento especial em que todos nós, como participantes dessa sociedade, devemos dar a nossa contribuição. Essa contribuição ela pode se dar através de uma escolha, através de uma conduta, através de uma opinião. Então muitas vezes nós observamos que existe na nossa sociedade ainda, né, isso é algo que eu trouxe para vocês, da importância de nós participarmos efetivamente desse momento, exatamente porque é a nossa contribuição que vai apontar uma direção para toda a sociedade. Então, se nós fazemos uma escolha limitada nos nossos interesses individuais, ou se nós nos anulamos diante desse interesse coletivo, isso mostra claramente que nós não estamos contribuindo em nada de uma sociedade, mas que nós esperamos que a sociedade nos restitua, ou nos traga algum benefício. Eu quero ter bom emprego, eu quero ter boa escola, eu quero ter bom isso, eu quero ter bom aquilo, mas a minha participação ela é nula. E aí então nós começamos a refletir, mas espera aí, qual é exatamente o meu papel? O meu papel é contribuir da forma como for possível para contribuir com o crescimento da sociedade. E aí nós temos não apenas esse processo eleitoral, nós temos também a participação na assistência da sociedade, nos trabalhos assistenciais, porque normalmente nós esperamos que todos os governos cumpram o papel de atender às necessidades das pessoas. Mas no momento em que nós precisamos de ajuda, nós queremos contar com os vizinhos, com os familiares, com os amigos. E aí a gente não conta mais com o governo. Então, na verdade, a sociedade não é composta apenas das instituições públicas. A sociedade é composta também com cada indivíduo que deve dar a sua contribuição. Mas normalmente a gente não pensa assim. A gente pensa, eu não tenho nada com isso, isso não é problema meu, então faça o que tem que ser feito. Eu não tenho problema com quem não tem casa, eu não tenho problema com bicho sofrendo, eu não tenho problema com lixo na rua, eu não tenho problema com destruição da natureza, isso não é problema meu. Aqui em São Paulo, por exemplo, vivemos uma grande restrição de fornecimento de água. A maior crise da história de São Paulo. E aí então nós vemos pessoas que, enquanto outras poupam, as outras estão preocupadas em usufruir da água do jeito que interessa. Então vemos exatamente situações simples, porque normalmente a gente sempre pensa, quando se estuda um tema como esse, a gente pensa em grandes eventos que vão conduzir a nossa vida, a gente pensa nos grandes caridosos, nas grandes instituições, nos grandes mestres da humanidade, e na verdade a gente tem que pensar no detalhe mais simples, é um papelzinho de bala que eu jogo fora da janela do meu carro, é aquela torneira que eu deixo 30 segundos aberta além da necessidade, é aquele lixo que eu passo em frente e tem uma lixeira do meu lado, eu não me dou ao trabalho de colocar porque não foi culpa minha que fiz aquilo. Então a gente sempre espera que a sociedade ofereça para nós aquilo que tem de melhor, mas nós não oferecemos para a sociedade aquilo que nós temos de melhor. Porque dentro da nossa casa a gente cuida da nossa casa com o maior primor, com a maior dedicação. Saiu da nossa casa, a gente não considera o lugar que a gente mora como parte da nossa casa. O lugar público é uma terra de ninguém, na verdade. E o lugar público deveria ser, exatamente como o próprio nome diz, um patrimônio de todo o público. Então nós vemos assim que esse tipo de pensamento modificaria radicalmente a nossa sociedade se ele fosse colocado em prática. Todos nós preocupados com todo mundo, todos nós preocupados com o patrimônio público, todos nós preocupados com o desenvolvimento do nosso país, do nosso planeta. Fora isso, nós estamos simplesmente voltados por interesses particulares. As indústrias, o comércio, o prestador de serviço, o servidor público, o cidadão comum. Porque a gente gosta de apontar quem são os culpados, mas a gente nunca se olha no espelho se perguntando qual é exatamente a minha culpa para a sociedade estar aí do jeito que ela está hoje.
E como eu falei para vocês, não é apenas no campo político. Porque somos nós que escolhemos os nossos legisladores, são eles que fazem as leis que regem a nossa sociedade. Somos nós que escolhemos os nossos governantes, somos nós que escolhemos a forma como nós queremos viver, os hábitos, as tradições, o comportamento. Por isso, então, aquele que permanece inativo, improdutivo e inútil, como foi colocado por Leon Denis, seria um traje à lei moral e quase um roubo, porque ele quer lucrar com o trabalho alheio e se recusa a restituir o empréstimo que se tomou. Esse é um exemplo que ele traz. E continua. Como parte integrante da sociedade, o que o atingir também atinge a todos. É por essa compreensão dos laços sociais, da lei de solidariedade, que se mede o egoísmo que está em nós. Aquele que souber viver em seus semelhantes e por seus semelhantes não temerá os ataques do egoísmo. Nada fará sem primeiro saber se aquilo que produz é bom ou mal para os que o rodeiam, sem indagar com antecedência se os seus atos são prejudiciais ou proveitosos à sociedade que integra. Se parecerem vantajosos para si só e prejudiciais para os outros, sabe que em realidade eles são maus para todos, e por isso se abstém escrupulosamente. E aqui a gente tem um detalhe que é importante da gente conversar, e o Espiritismo felizmente nos dá essa luz pelo seu aspecto filosófico. Nós pensamos o seguinte, que algumas vezes nós nos deparamos com situações que são graves, e a única forma de acabar com essa situação grave seria aplicar esses valores mais nobres. Como nós não temos condições ainda de aplicar esses valores, nós tomamos medidas que são muitas vezes amargas, mas que é o melhor que a gente pode oferecer nesse momento. Nós temos duas situações que nós podemos compreender aqui nesse caso. Por exemplo, quando se fala sobre as greves que são realizadas pelos trabalhadores do nosso país. Essas greves, elas são, dentro da nossa legislação, um direito do trabalhador. Mas nós sabemos que toda greve traz um prejuízo para a sociedade como um todo. Não é simplesmente um prejuízo para aquele que é o patrão, para aquele que é o chefe. Na verdade, é um prejuízo para toda a sociedade. Mas a gente se pergunta, por que há a greve? Qual é a origem desse tipo de comportamento? Exatamente as lutas dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas. Porque no passado, como nós lembramos sempre, desde aquela época, por exemplo, da grande Revolução Industrial, no século XVIII, lá para 1700, passando para 1800, nós tivemos ali aquela grande exploração daquele que era o detentor dos recursos, no caso, por exemplo, os burgueses naquela época, mas que nada mais eram do que os empresários, fazendo com que os funcionários trabalhassem quase num estado de escravidão. Como já aconteceu a própria escravidão também. Hoje mesmo, por acaso, eu pensava sobre isso. Comecei a pensar assim na época da cultura do café aqui no Brasil, no século XIX, né, principalmente, ali um pouco depois da independência do Brasil, mas até um pouco antes disso também, nós tínhamos ali aqueles grandes fazendeiros que tinham aquelas fazendas enormes, aqueles grandes casarões, aquelas mobílias e roupas luxuosas, os filhos e essas pessoas viajavam o tempo todo para a Europa para poder desfrutar de todos os prazeres que aquele mundo oferecia, e a gente se pergunta qual era exatamente a fonte dessa riqueza toda? O trabalho escravo. Porque eles não pagavam salários, não pagavam direitos trabalhistas e tudo mais. Houve, então, a mobilização daqueles que eram os abolicionistas para acabar com essa chaga que, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais marcantes na história da humanidade, o homem escravizando o seu próprio semelhante. Muito bem, tivemos ali, então, a abolição da escravatura, ali 66 anos depois da nossa independência, 1888, e aí começamos então a trabalhar na parte dos direitos trabalhistas. Quais eram os direitos? Horas de trabalho, descanso remunerado, férias, assistência médica, que eram coisas que os empresários não davam. Os empresários queriam, olha, estou te pagando o salário, então você não reclama, trabalha 12 horas por dia, você não tem essa história de férias, se você entrar em férias você não ganha, você só trabalha. Então, todos aqueles argumentos que são bastante restritos àqueles que são detentores do poder. Aí o tempo foi passando e começaram as mobilizações.
Os sindicatos começaram a se formar no início do século XX, principalmente ali quando nós tivemos a grande Revolução Socialista, lá em 1914, né, na União Soviética, naquela que era a Rússia, que virou então União Soviética, e a partir dali outros sindicatos começaram a se formar. Então por que hoje nós temos as greves? Porque é a única forma que aquele que é o trabalhador tem de reivindicar uma melhoria de vida. E ao mesmo tempo, aquele que é o patrão também deseja a melhoria de vida do seu investimento, do seu patrimônio. Então a gente fica se perguntando quem está certo, quem está errado. Aí nesse caso é uma questão que a gente começa a colocar, mas como é que a gente vai resolver isso? Então, na verdade, essas greves, embora elas sejam prejudiciais, elas são a única forma que os trabalhadores têm hoje de pressionar para receber aquilo que desejam. Então, a gente pode pensar, a greve é uma motivação egoísta? Sim, é uma motivação egoísta. Mas o interesse dos patrões também são motivações egoístas? Também são. Então nós vemos que enquanto o egoísmo estiver ali presente na sociedade, nós teremos aquelas medidas ou aquelas intenções que são egoístas e ao mesmo tempo nós temos contramedidas que são egoístas. Dá para imaginar, Brás, né? O Getúlio Vargas, por exemplo, chamado pai dos pobres, ele criou ali uma série de direitos trabalhistas. Imagina assim a oposição que ele sofreu na época da classe empresarial. Né? Então não estou fazendo um discurso socialista, porque não sou socialista, não sou comunista. Então, mas assim, é importante a gente fazer uma análise fria da situação, de imaginar que para uma situação radical, existe uma contramedida também radical. Um outro caso, para a gente poder mudar um pouquinho daquilo que nós falamos, é o caso, por exemplo, da redução da maioridade penal. É uma outra questão que a sociedade hoje vem debatendo, mas a gente se pergunta, mas qual é exatamente o resultado de você punir uma criança que muitas vezes não tem consciência daquilo que faz? Porque ela faz aquilo que está limitado às suas necessidades. Mas ela não tem uma visão geral daquilo que ela pratica para a sociedade e tudo mais. Mas aí alguém vai dizer assim, mas como é que você vai lidar com um jovem de 15, 16 anos que mata uma pessoa na rua para poder praticar um assalto? Aí a gente pensa, mas como é que a sociedade vai resolver essa questão então? Então, optou-se que em vez de, já que não é tão fácil você pegar todas as crianças, tirar da rua, colocar em escolas que são bem desenvolvidas e tudo mais, é mais fácil, de uma forma emergencial, como se fosse assim, já que o tratamento de uma parte do nosso organismo é um tratamento longo, demorado e que vai trazer prejuízos, vamos fazer uma amputação, que é a medida emergencial que vai prolongar a vida do paciente. Então, na verdade, a gente pensa assim, eu vou punir um jovem de 11, 12 anos de idade que usa drogas, que pratica assalto e tudo mais, porque simplesmente eu não tenho outra alternativa nesse momento. Eu não tenho alternativa nesse momento para poder lidar com essa situação, a não ser fazer uma repressão imediata, para depois, com o tempo, pelo menos essa é a ideia, fazer esse trabalho de reeducação da sociedade. Então nós vemos assim que são medidas egoístas, a sociedade querendo punir, por exemplo, uma criança que pratica um crime, sendo que nós poderíamos pensar filosoficamente que muitas vezes a própria sociedade é responsável por essa criança ter se tornado um criminoso? São pontos reflexivos. Como eu falei para vocês, não vamos entrar em debates ideológicos agora, porque isso demandaria muito tempo e precisaríamos de muita informação para ter embasamento para isso. Mas são pontos importantes que nós temos que pensar. A questão do aborto que vem sendo tratada, a questão da eutanásia, a própria pena de morte. São pontos que a sociedade hoje debate, mas é que elas têm incrustadas fortes marcas do egoísmo. Porque ou você pensa apenas em si mesmo, ou você pensa na sua pequena coletividade, mas não conseguimos encontrar ainda um pensamento universal. Exato, né? A gente teve, por exemplo, né, Fernando, essa questão dos jovens, de debates que a gente tem, né, essa questão da permissão antecipada para dirigir, do voto facultativo para os jovens de 16 anos e tudo mais, e tantas outras questões que nós poderíamos abordar. Mas o que nós vemos, o que eu quero chamar a atenção para vocês é assim, até que ponto o egoísmo está presente nesse tipo de atitude, nesse tipo de escolha? A Silvia colocou nesse o único problema das greves é que quem sofre é o povo, que paga o trabalhador e não é responsável por passar para o trabalhador esse débito. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né, Silvia, a questão das greves, elas foram medidas emergenciais
para poder fazer com que a necessidade de muitos se sobressaíssem, ou de muitos não, daquele pequeno grupo, se sobressaísse sobre a necessidade individual de um empresário. Então, na verdade, assim, já que nós não podemos conversar, você não abre mão daquilo que você poderia, dentro da visão do trabalhador, então eu tomo de você através desse tipo de pressão. E essa pressão acaba prejudicando todos. Então nós vemos que a nossa legislação, no próprio Livro dos Espíritos nós falamos isso, sobre a lei do progresso, e também sobre a lei de sociedade. Kardec aborda uma série de questões falando sobre as condições da nossa legislação nesse momento. Então a gente pergunta, a nossa Constituição, os nossos códigos de lei, poderiam melhorar com o futuro? Certamente que sim. Vai chegar um momento, por exemplo, em que nós vamos falar do direito de greve da mesma forma que nós falávamos do direito de você ter escravos. E olha que nós estamos falando em 150 anos. Ou nem isso, são 130 e poucos anos. 1888 acabou a escravidão, 1988 está aqui, são 22 anos. 22 anos são 12 anos. Então, 22 anos, 24 anos. 124 anos atrás, nós estávamos com escravos, com um direito constitucional. Eu tinha direito de ter escravo, ele era minha propriedade. Pouco tempo depois, isso se modificou. Daqui a 100 anos, quando houver essa harmonia, esse equilíbrio da sociedade, nós vamos falar assim, você se lembra quando havia na Constituição o direito de greve, em que as pessoas se rebelavam contra os seus patrões, prejudicavam a sociedade para poder lutar pelos seus direitos? Então a gente vê que essa questão dos direitos e deveres, elas vão se desenvolvendo cada vez mais, elas vão se esclarecendo cada vez mais, conforme nós vamos também mudando esses nossos valores. Então o egoísmo se combate com o egoísmo. É a forma como nós encontramos hoje na sociedade. E a lei do mais forte, não é a lei do mais forte? Um grupo que entra em greve não é a aplicação da força contra uma minoria para lutar pelos seus direitos? Toda vez que você tiver a aplicação de uma força, você fala sobre egoísmo. Por isso a gente vê a importância de nós fazermos uma profunda reflexão sobre a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida hoje, baseado nesses valores do orgulho e do egoísmo. Quando começarmos a fraternidade, nós não teremos mais um patrão com vários empregados. Até porque, como eu falei para vocês, o patrão não é o vilão. Dá a impressão, nós conversamos sobre isso no nosso estudo anterior, no item número 45, falando sobre o orgulho e a riqueza. Nós vemos ali as pessoas, os empresários, por exemplo, são vistos como os grandes vilões da sociedade. Porque eles são ricos, porque eles têm dinheiro, porque são eles que controlam e tudo mais. E se não fossem esses empresários? Será que a nossa sociedade hoje teria condições de se autogerenciar? No século XVIII, século XIX, nós tivemos na Europa um movimento muito interessante chamado os anarquistas. Naquela região da Itália, onde se falava, onde Marx, Hegel, que eram ali dois filósofos do socialismo, traziam suas ideias, os anarquistas começaram a aparecer. A ideia do anarquismo qual que é? Uma sociedade livre de lideranças capaz de se autogerenciar. Qual foi o resultado? Nenhum. Hoje eles só são temas na história simplesmente porque a ideia que eles tentaram implantar era simplesmente impossível de ser implantada nesse momento. Porque a sociedade não é capaz de se autogerenciar. Por isso nós temos governantes, nós temos empresários que são aqueles que estão em condições de administrar a sociedade oferecendo recursos e oportunidades. Não o fazem da forma correta. Porque ainda são pessoas, ainda são homens que trazem os mesmos valores, fazem parte da mesma sociedade. Mas sem eles nós teríamos simplesmente uma sociedade baseada no caos. Aliás, estamos vivendo uma fase muito interessante na indústria cinematográfica, em que o tema apocalíptico está muito presente. Ou são zumbis, ou são explosões nucleares, ou são catástrofes naturais, ou epidemia também, que agora virou moda, epidemia, Alguma coisa acontece que tira completamente o comando da sociedade. As empresas, os governos, tudo é destruído.
O que acontece com a sociedade? Nós começamos a perceber que começam a se juntar, por exemplo, aquele grupo das pessoas boas, aquele grupo das pessoas más e aqueles que são os independentes, aqueles que vivem isoladamente. E as pessoas peregrinando. A cada caminho, a cada direção, sempre tentando buscar sobrevivência. Então, na verdade, se nós não tivermos essa estrutura social controlada, por exemplo, por pessoas que têm essa competência, nós certamente voltaríamos muito tempo, séculos no passado, vivendo o caos. A Paty colocou, né, eu escuto cada coisa aqui na minha empresa que às vezes sai deprimida, né, porque tem gente que, por mais que a gente queira ajudar, ele sempre se acha injustiçado pela empresa. Né, algumas pessoas não crescem profissionalmente, mas querem ser altamente recompensadas. É mais ou menos aquela situação, né, Paty? Bom dia. Nós temos ali aqueles que trabalham bem e temos aqueles que gerenciam bem. Temos aqueles que trabalham mal e aqueles que gerenciam mal. Quanto mais conscientização nós tivermos, melhor será a nossa gestão e melhor será a nossa atuação na empresa. E esse é um futuro que nós esperamos, um futuro que todo mundo deseja. Todos os funcionários trabalhando, né, recebendo participação nos lucros da empresa, os patrões, né, os empresários, dando a cota que os funcionários merecem, mas também nós esperamos dedicação plena dos funcionários para que a empresa possa crescer. Então nós esperamos tudo isso. Esperamos que os impostos sejam pagos adequadamente, esperamos que as empresas tenham reconhecimento na participação da sociedade. Então nós vemos que enquanto esse pensamento de egoísmo se fizer presente na nossa sociedade, nós teremos ainda essa dificuldade de articularmos os interesses de todas as pessoas. Porque hoje nós percebemos que existem classes brigando, mas nós não percebemos pessoas, seres humanos compartilhando as suas capacidades, a sua produção. Então é isso que nós vemos hoje. Então, como eu falei para vocês, a nossa legislação vai se transformar, vai evoluir, exatamente para que todos nós possamos viver em harmonia de um modo coletivo. E não de um modo setorizado, onde cada setor ali tem o seu benefício, cada pessoa espera ali receber a sua vantagem, em detrimento do outro. Hoje eu pensava também, eu via na televisão hoje pela manhã no telejornal, e aí mostrava, por exemplo, um atleta que ganha fortunas. Aí você pensa, um atleta, para praticar um esporte, para jogar uma bola, ganha uma fortuna daquela, e aquele trabalhador que está todo dia produzindo pelo país não recebe nenhum reconhecimento. Aquele ator, por exemplo, que para fazer um filme de entretenimento, recebe aquela fortuna toda, e aquele trabalhador e tudo mais ganha pouco também. Então a gente pensa, quando que nós vamos começar a entrar em equilíbrio? Exatamente quando os valores materiais começarem a receber, a estarem no seu devido lugar. Ou seja, eu vou comprar aquilo que eu preciso, eu vou utilizar aquele material apenas para a minha sobrevivência, porque o que importa para mim é a minha evolução moral. Eu não estou preocupado com o meu carro, com o meu relógio, com a minha casa, com as minhas viagens. Eu quero simplesmente ter ali uma estabilidade material para que eu possa me desenvolver como espírito. Agora, quanto tempo será que isso vai demorar para que a gente possa alcançar esse estágio? Certamente nós temos muito que trabalhar ainda. O Brás colocou, dá para imaginar ainda a distância que resta da Terra regenerada? Exatamente o que eu falei, né, Brás? A gente estava ali sintonizado. Então a gente vê o valor que nós damos para esses nossos interesses humanos ou terrenos e materiais, denota claramente a distância que nós estamos ainda dessa condição de espíritos mais elevados, mais regenerados. Vamos continuar, pessoal, senão a gente vai ficar aqui nesse bate-papo e lembrando sempre, tá? Se por acaso vocês estão interpretando isso que eu estou falando para vocês como um tom político, tá? Então, por favor, apaguem. Porque, na verdade, o que eu estou apresentando para vocês é uma visão da sociedade como um todo, de todas as classes e de suas necessidades. E da forma como elas estão estão interagindo. Então, isso é importante. Isso aqui, tudo aquilo que nós fizermos no meu voto, na minha contribuição como consumidor, como um cidadão, tudo isso mostra claramente a forma como eu vivo. E tem uma frase que eu adoro, que eu uso assim como uma das minhas grandes de cabeceira, que ela diz assim: as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, dependendo da forma como nós opinamos na sociedade, eu quero mais que se exploda, eu não estou nem aí com o sofrimento dos outros, esse é o nosso lugar.
Se nós temos uma visão mais universalista, mais elevada, isso mostra claramente que o nosso lugar é um lugar melhor. Porque da mesma forma que nós somos egoístas, nós convivemos também com pessoas egoístas. E a pergunta é, qual egoísmo vai ser mais forte? Aí nós vamos entrar exatamente na lei do mais forte, na lei da força, que era aquela lei ainda primitiva. O Dudu colocou, né, pode-se fazer leis para defender minorias, pode-se fazer leis para garantir a ordem, pode-se fazer lei para salvaguardar os direitos econômicos, mas não há lei possível para acabar com o egoísmo pessoal, ou de classe, ou de família. Certamente que não. Porque, na verdade, essa lei moral que nós temos hoje é uma lei simplesmente aplicada através do livre-arbítrio. Não existe um decreto que faça com que as pessoas deixem de ser egoístas. Não existe um decreto que faz com que as pessoas se tornem fraternas e generosas umas com as outras. Isso é uma escolha, não é uma determinação. Só que a partir do momento que nós não fazemos essa escolha, nós sofremos as consequências disso. Porque o mesmo egoísmo que eu ofereço é o mesmo egoísmo que eu recebo de volta. E Joana de Ângeles nos lembra sempre que a dor é a nossa melhor professora. E a dor de viver numa sociedade como essa, a dor de viver todas essas restrições, é exatamente o que vai nos motivar a querer uma vida melhor. E essa vida melhor será exatamente através dessa mudança que nós temos. A Angelina colocou, né, depende de cada um de nós, uma sociedade melhor. E isso não é só uma frase de para-choque de caminhão, Angelina. Isso deve ser uma filosofia para a nossa sociedade. Mesmo que nós não tenhamos reconhecimento, poxa, eu fico pegando papel no chão e o outro continua jogando, então não vou pegar mais. Continue pegando, faça o seu papel. Porque na verdade você está se transformando. A preocupação que a gente tem que ter não é transformar a sociedade, é a nossa transformação individual. Quando todos nós nos transformarmos individualmente, o todo vai se beneficiar. Quer um exemplo bastante fácil que nós poderíamos utilizar? Um exemplo que a gente poderia utilizar de um modo bastante simples? É pensar o seguinte, vamos imaginar que nós ficamos uma semana sem tomar banho. E aí então todos nós ficamos fechados dentro de um estádio de futebol. Sem tomar banho, hein? Aquele sol de 35 graus e tudo mais, mas aí cada um vai tomando o seu próprio banho, de acordo com a oportunidade. Um toma banho, um toma banho, um toma banho. De repente aquele estádio que estava ali num chiqueiro só, se transforma num lugar perfumado e organizado, porque as pessoas se transformaram. Só que é assim, ó, meia dúzia toma banho, o outro 50 não toma banho. Como é que nós vamos resolver essa questão? Como é que nós vamos lidar com isso? Aguardando que essas pessoas se conscientizem, sejam estimuladas, sejam educadas a também fazerem a sua parte. E isso se encaixa em qualquer lugar. Nos hospitais, nas escolas, nos ambientes públicos, nas ruas, nas lojas, no shopping center, em nossas casas. Eu diante do espelho. Tudo começa nesse ponto. A Vaninha colocou lá em cima, essa frase é legal, né? O ser humano é, em qualquer situação, aquilo que aspira, a irradiação do que sente, os interesses que cultiva. Né? Então essa é uma frase também bastante reflexiva para todos nós. A Paty colocou, né, também acho que temos que fazer o nosso papel sempre, independente do outro. Falei isso para os meus filhos ontem, né, que se uma pessoa já fizer a diferença, a semente do bem já está plantada. Isso é um processo, Paty, que a gente só vai ver implantado nesses processos de evangelização. Ou seja, na educação. E quando eu falo evangelização, eu não falo de educação religiosa. Eu falo de educação moral. Se ela for religiosa ou somente filosófica, isso não faz diferença. A gente tem que pegar a melhor filosofia. E através dessa educação que nós temos, é exatamente o resultado que vai surtir para todos nós. Dudu colocou egoísta de família, preserva uma espécie de mania de casta, né? Pensa que sua família é menor e mais nobre que as outras, que um sangue especial corre em suas veias. O egoísta de classe tem convicção de que o grupo a que pertence é o único correto, o único que tem direitos inegáveis. E olha que nós vivemos hoje, para nós aqui do Brasil, nós vivemos hoje uma sociedade bastante equilibrada, se comparada com outras sociedades no mundo. Se alguém fala assim, mas o Brasil não está assim, vai morar no Afeganistão, vai lá morar na Índia, vai lá morar, por exemplo, lá na Nigéria. Aí a gente vai ter uma ideia do que é. E olha que eu não estou falando apenas de questões materiais. Eu falo de questões individuais. O modo como as pessoas se tratam. E para vocês que moram fora do Brasil, por exemplo, tem também uma outra visão de como é o relacionamento entre as pessoas. Lugares em que as pessoas se relacionam melhor, lugares em que as pessoas se relacionam pior.
onde há discriminação entre as próprias pessoas, entre os próprios nativos. E isso é uma questão de indivíduo, de cultura. E se todos nós estamos aglomerados juntos nesse mesmo ambiente, significa que nós nos atraímos por afinidade. O Brás colocou, será que a educação ambiental não está começando em condomínios fechados? Olha, Brás, o próprio condomínio, como eu falei para vocês agora há pouco, sobre aquelas medidas radicais que a sociedade toma. Então eu falei para vocês sobre as greves, falei para vocês sobre a redução da maioridade penal, e agora a gente pode usar os condomínios. O que foram os condomínios? Todo mundo fala assim, mas você mora em condomínio. É muito fácil você falar. Mas acontece que quem mora em condomínio não gostaria de morar em condomínio. Gostaria de ter liberdade de ir e vir, de ter as janelas da sua casa aberta, de ter o carro parado na garagem sem ter nenhum problema, mas as circunstâncias em que a sociedade oferece fez com que esses grupos que possuem esse melhor poder aquisitivo acabaram então se restringindo. Se fecharam nessas grades, colocaram seguranças para se autoproteger. Então, na verdade, foram saídas que foram encontrando. Mas a gente pega, por exemplo, em cidades que são tranquilas aqui no Brasil, condomínio é algo que tira, inclusive, a sua alegria de viver, vamos dizer assim. Porque você depende de controle de entrar e sair. Então a gente vê que nós vamos nos ajustando de acordo com a necessidade. Conforme a sociedade vai modificando, da mesma forma nós também vamos modificando os nossos hábitos. Vamos continuar, pessoal, vamos lá. A avareza é uma das mais repugnantes formas de egoísmo, pois demonstra a baixeza da alma que, monopolizando as riquezas necessárias ao bem comum, nem mesmo sabe delas aproveitar-se. O avarento, pelo amor do seu ouro, pelo seu ardente desejo de adquirir, empobrece os semelhantes e torna-se também indigente, pois ainda maior que essa prosperidade aparente, acumulada sem vantagem para pessoa alguma, é a pobreza que lhe fica, por ser tão lastimável como do maior dos desgraçados e merecer a reprovação de todos. A avareza a gente vê exatamente aquele acúmulo desequilibrado de uma pessoa que não utiliza aquele recurso acumulado para produzir. Ele guarda pelo desejo de guardar, guarda porque lhe pertence. E aí a gente vê que numa sociedade desigual como a nossa, o preço que isso pode gerar para aquela pessoa individualmente e depois as responsabilidades que ela acaba acumulando das oportunidades que ela não soube aproveitar. Nenhum sentimento elevado, coisa alguma do que constitui a nobreza da criatura, pode germinar na alma de um avarento. A inveja, a cupidez que o atormentam, sentenciam-lhe uma existência penosa, um futuro mais miserável ainda. Nada lhe iguala o desespero, quando vê de além-túmulo seus tesouros serem repartidos ou dispersados. Então, no caso, a gente já fala sobre um compromisso reencarnatório, sobre a visão que esse espírito tem a partir do mundo espiritual, o sofrimento que lhe é gerado. Quem fala sobre isso é o irmão X, traz para nós o depoimento, ou a visão de um espírito avarento, como foi a sua vida no mundo espiritual. Os transtornos mentais que ele sofria pela necessidade de ter de volta aquilo que ele tinha quando estava aqui encarnado, sem conseguir, que é a parte principal. Vós que procurais a paz do coração, aqui a gente já vê que essa passagem que Leon Denis traz para nós já tem uma característica de psicografia. Vós que procurais a paz do coração, fugi desse mal repugnante e desprezível. Mas não caiais no excesso contrário, não desperdicei coisa alguma, sabei usar de vossos recursos com critério e moderação. Olha a parte importante aqui. Muitas vezes nós temos espíritos que vieram com compromisso de produzirem através dos recursos que receberam e simplesmente se desfazem e não cumprem aquilo que se comprometeram. Ou seja, um espírito veio para nascer numa família abastada, numa família onde ele poderia desenvolver uma atividade profissional de alto valor para a sociedade, e aí ele diz assim, não, eu não quero saber dessa vida capitalista. Eu não quero saber dessa vida material, eu quero viver para a sociedade, eu quero viver como uma pessoa comum. E aí quando acaba a sua existência, a pergunta é, o que você fez daquilo que te foi emprestado? Eu doei tudo porque eu não queria saber, mas não era para você doar. Era para você beneficiar milhares de pessoas que poderiam ser assistidas pelo recurso que você ia gerir.
Então, na verdade, nós temos sempre assim, temos que ter equilíbrio naquilo que nós temos e naquilo que nós não temos, ou que temos pouco. Seria um tesouro enterrado, exatamente, e desperdiçado, inclusive. Nessa passagem do Evangelho era bem clara. Ele enterrou o tesouro para não mexer em nada, quer dizer, você teve todas as possibilidades de ser muito mais produtivo do que poderia e você não fez isso. Então, ter é importante. Gerenciar isso que nós temos é mais importante ainda. Gerenciar no sentido de assistir quando possível e de manter aquilo que se tem. O egoísmo traz em si o seu próprio castigo. O egoísmo só vê a sua pessoa no mundo. É indiferente a tudo que lhe for estranho. Por isso são cheias de aborrecimento as horas de sua vida. Encontra o vácuo por toda parte, na existência terrestre, assim como depois da morte. Porque homens ou espíritos, todos lhe fogem. Aquele que, pelo contrário, aproveitando-se do trabalho já encetado por outros, sabe cooperar na medida de suas forças para a obra social e vive em comunhão com seus semelhantes, fazendo-os compartilhar de suas faculdades e de seus bens, ou espalhando ao seu redor tudo o que tem de bom em si, esse se sente mais feliz. Está consciente de ter obedecido à lei e sabe que é um membro útil da sociedade. Um membro útil à sociedade. Interessa-lhe tudo o que se realiza no mundo, tudo o que é grande e belo, sensibiliza-o e comove-o. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos. O aborrecimento, o desânimo, não tem nele acesso. Nosso papel não é, pois, o da abstenção, mas sim o de pugnar continuamente pela causa do bem e da verdade. Não é sentado nem deitado que nos cumpre contemplar o espetáculo da vida humana, nem suas perpétuas renovações. É de pé, como campeão ou como soldado, pronto a participar de todos os grandes trabalhos, a penetrar em novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum da humanidade. Embora se encontre em todas as classes sociais, o egoísmo é mais apanágio do rico que do pobre. Muitíssimas vezes a prosperidade esfria o coração. No entanto, o infortúnio, fazendo conhecer o peso da dor, ensina-nos a compartilhar dos males alheios. O rico saberá, ao menos a preço de que trabalhos, de que duros labores se obtém as mil coisas. Deixa eu colocar de novo. O rico saberá, ao menos, a preço de que trabalhos, de que duros labores se obtém as mil coisas necessárias ao seu luxo. Jamais nos sentemos a uma mesa bem servida, sem primeiro pensar naqueles que passam fome. Tal pensamento tornar-nos sóbrios, comedidos em apetites e gostos. Meditemos nos milhões de homens curvados sobre os ardores do estilo ou debaixo de duas intempéries e que, em troca de deficiente salário, retiram do solo os produtos que alimentam nossos festins e ornam nossas casas. Lembremo-nos de que, para iluminar os nossos lares com resplandecente luz, ou para fazer brotar chama benfeitora em nossas cozinhas, homens, nossos semelhantes, capazes como nós de amar, de sentir, trabalham nas entranhas da terra, longe do céu azul ou do alegre sol, e de picareta em punho, levam toda a vida a perfurar a espessa crosta desse planeta. Saibamos que, para ornar os salões com espelhos, com cristais brilhantes, para produzir os inumeráveis objetos que constituem o nosso bem-estar, outros homens, aos milhares, semelhantes ao demônio em volta de uma fogueira, passam sua vida no calor calcinante das grandes fornalhas das fundições, privados de ar, extenuados, consumidos antes do tempo, só tendo por perspectiva uma velhice achacosa e desamparada. Sim, saibamo-lo, todo esse conforto de que gozamos com indiferença é comprado com o suplício dos humildes e com o esmagamento dos fracos. Que esse pensamento se agrave em nós. Que nos siga e nos obsidie como uma espada de fogo, ele enxotará o egoísmo dos nossos corações e forçar-nos-á a consagrar nossos bens, lazeres, faculdades à melhoria da sorte dessas criaturas. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social
enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto não desaparecerem os privilégios dessas perniciosas desigualdades, a fim de cada um participar, pela medida de seus méritos, de seu trabalho, do bem-estar de todos. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça, enquanto o egoísmo de uns se nutrir dos sofrimentos e lágrimas de outros, enquanto as exigências do eu sufocarem a voz do dever, o ódio perpetuar-se-á sobre a terra, as lutas de interesse dividirão os ânimos, tempestades surgirão no seio das sociedades. Graças, porém, ao conhecimento do nosso futuro, a ideia de solidariedade acabará por prevalecer. A lei da reencarnação, a necessidade de renascer em condições modestas, servirão como aguilhões a estimular o egoísta. Diante dessas perspectivas, o sentimento exagerado da personalidade atenuar-se-á para dar lugar a uma noção mais exata da situação e papel do homem no universo. Sabendo-nos ligados a todas as almas, solidários no seu adiantamento e felicidade, interessar-se-nos-emos com ardor pela condição, pelos seus progressos, pelos seus trabalhos. E à medida que esse sentimento se estender pelo mundo, as instituições, as relações sociais melhorarão. A fraternidade, essa palavra repetida banalmente por tantos lábios, descerá aos corações e tornar-se-á uma realidade. Então nos sentiremos viver nos outros, para fruir de suas alegrias e sofrer pelos seus males. Não mais haverá queixume sem eco, uma só dor sem consolação. A grande família humana, forte, pacífica e unida, adiantar-se-á com passo rápido para os seus belos destinos. Então aqui a mensagem que fala sobre o egoísmo, e é importante para nós valorizarmos o papel de cada um no trabalho que é realizado. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o funcionamento de um centro espírita, para vocês que frequentam, para vocês que trabalham, dá para ter uma ideia, que nós temos aquele que é o presidente da instituição, que junto com os seus conselheiros, toma as decisões para poder dirigir o trabalho para esse ou para aquele caminho. Mas nós temos abaixo desse presidente, abaixo desse conselho administrativo, nós temos pessoas que atuam nas mais diversas áreas, desde aquele que é o médium, daquele que é o palestrante, até aquele que faz a faxina, aquele que trabalha na biblioteca, aquele que entrega a água fluidificada, aquele que fica em pé num salão durante uma palestra orientando as pessoas que chegam. Nós temos aqueles que trabalham, que fazem doações para pagar a conta de luz, de água, de telefone. Então, na verdade, nós vemos um centro espírita trabalhando com a esmagadora maioria das pessoas na condição de voluntários. Eu faço porque eu sei que é importante fazer. Se nós fazemos isso dentro de uma igreja, se nós fazemos isso dentro de nossa casa, dentro de um centro espírita, por que não fazer para a sociedade como um todo? Claro que nós temos as situações que acabam despertando em nós aquele desânimo. Por que eu tenho que fazer se ninguém faz? Eu faço porque eu tenho que fazer, porque esse é meu compromisso. Eu faço porque eu sou capaz, eu faço porque eu sei fazer, eu faço porque eu tenho disponibilidade para fazer. E eu faço porque meu compromisso é com Deus, não é com as pessoas. A sociedade vai naturalmente se transformar se cada um de nós se transformar individualmente. Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, trazer para nós esse conhecimento, esse esclarecimento dessa responsabilidade, porque isso nos lembra exatamente uma das perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos sobre a lei do progresso, perguntando qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar para a evolução da sociedade. Alguma coisa nesse sentido. E os Espíritos responderam, uma grande contribuição, porque o esclarecimento que ela proporciona mudará os indivíduos e, consequentemente, mudará também a própria sociedade. Então nós, que somos adeptos a essa ideia, que somos seguidores dessa filosofia, devemos fazer valer isso em cada atitude nossa, em cada ideia, em cada palavra, em cada atitude, onde quer que nós estejamos. Não temos horas, eu não sou o melhor espírita das 7 às 8 horas da noite num dia da semana. O melhor espírita é aquele que, em qualquer situação, sempre trabalha para promover o bem. E se a sociedade ainda é incompreensiva,
lamentamos pela sociedade. Porque vai chegar um momento em que, quando nós nos ascendermos individualmente nessa senda do progresso, a sociedade vai ficar para trás. E nós seremos readaptados numa sociedade mais evoluída, de acordo com a nossa natureza. Então, se nós podemos fazer um trabalho coletivo, façamos. Se não, façamos um trabalho individual. Isso me lembra a Viúva Folon. A Viúva Folon é uma personagem entrevistada, é um espírito entrevistado por Kardec no livro Céu e Inferno, em que ela disse que aquela seria a sua última encarnação. Porque a partir dali, aqui no nosso planeta, porque a partir dali ela viveria num mundo mais avançado, num mundo mais evoluído. Porque ela simplesmente conseguiu alcançar todas as virtudes necessárias para viver num mundo melhor. Enquanto que os filhos dela continuariam vivendo no mundo de provas e expiações. Então vejamos que individualmente nós temos um trabalho especial para fazer. De quando voltarmos e nos depararmos com a nossa própria consciência, nós vamos poder dizer assim, olha, eu fiz o mundo melhor que eu podia, ainda que tenha sido insignificante o meu trabalho. Mas eu consegui me transformar, isso que é o mais importante. A Paty lembrou, eu faço porque eu gosto, faço por amor, e não por obrigação ou por medo de que não se fizer, serei punido por Deus. Tem um detalhe interessante que você me lembrou agora, Paty, que eu ia falar isso no meio da nossa conversa, eu acabei me esquecendo. É muito comum nós vermos pessoas, sejam funcionários públicos, sejam funcionários de instituições privadas, que muitas vezes não trabalham da forma como deveriam. Nós vemos muito isso no serviço público, principalmente, com médicos, com policiais, com professores, principalmente, com outros funcionários diversos, mas também vemos isso em empresas, em que eles simplesmente não trabalham porque não são valorizados. E aí ele fala assim, olha, eu tenho que trabalhar naquela escola, com aqueles alunos insuportáveis, ganhando aquele salário de fome. Então, quer saber, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, assim, obrigação burocrática e depois eu vou para minha casa. Só que a obrigação moral, sabendo que poderia ter sido feito mais, acabou não se fazendo. Com um compromisso extremamente grave de formar consciências, de formar intelectos. Numa empresa particular, um atendente de uma empresa que atende de mau humor, na verdade ele tem um compromisso profundo com o seu patrão. Porque ele foi contratado para prestar um bom serviço, mas ele não presta um bom serviço por uma rebeldia íntima. Então, na verdade, é assim, se nós nos comprometemos, cumpramos o nosso compromisso. Se o outro não cumpre o dele, isso é um problema dele. Se eu tenho possibilidade de mudar de emprego, que eu mude. Se eu tenho possibilidade de mudar de ambiente, eu mude também. Mas se eu não tiver, que eu faça individualmente com a minha consciência. Porque somente assim a gente vai conseguir mudar o mundo. Se o outro não faz, isso é um problema dele. Se eu não faço, isso é um problema meu. E nós temos que resolver os nossos próprios problemas. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então eu passei para vocês aqui sobre o tema egoísmo. Como nós vimos aqui, nós poderíamos ficar durante horas trazendo aqui uma das mais variadas situações em que esse tema poderia ser aplicado. Mas o que vale para nós é tirar o proveito, o melhor proveito possível, né, dessas nossas reflexões, e depois vocês, fazendo a lição de casa, conseguirão certamente desenvolver ainda muito mais. O próximo tema, o 47, vai falar sobre a caridade, né, que também é um tema que vai nos sensibilizar bastante, da importância da autodoação em benefício da construção do bem comum. E depois, no 48, nós teremos doçura, paciência e bondade. Se nós falamos sobre egoísmo e orgulho, com aquela ideia, aquela impressão de que o mundo está perdido, de que o mundo não presta, de que tudo está acabando, aí nós vamos falar sobre caridade, doçura, paciência e bondade. Percebendo que esses são os nossos focos de esperança para ver o nosso mundo se transformar. Bom, vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer aqui um encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Pode subir, Brás? Depois, lembrando, peguem o livro Depois da Morte, texto número 46,